João capítulo 21, versículos 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele, Jesus, lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, muito provavelmente você já passou pelas dores, talvez pelo trauma de um relacionamento que era muito precioso para você sendo destruído, ou se não foi destruído totalmente, foi pelo menos abalado por alguma circunstância, por alguma ação de alguma das pessoas, o comportamento de alguma das pessoas envolvidas. A nossa passagem, ela revela um relacionamento que certamente, embora não estivesse totalmente destruído, como veremos, ele estava profundamente abalado. Precisava de restauração. Pedro, muito embora ele tivesse se gabado anteriormente de ser aquele que se manteria inabalável, ainda que todos os demais discípulos viessem a cair, ele foi aquele que tomou o maior tombo, pelo menos à exceção de Judas, é claro. Eu estou me referindo aqui muito claramente ao fato de Pedro ter negado pertencer ao Senhor por 3 vezes e fazê-lo no meio de rogando pragas, dizendo que nem conhecia o Senhor. A gente vê isso com muita clareza no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mas é o Evangelho de Lucas que nos fornece alguns detalhes únicos. Naquele Evangelho nós somos informados que, após a terceira vez que Pedro negou a Jesus, à distância, Jesus olhou para trás e fixou os olhos em Pedro. E foi naquele momento em que Pedro lembrou-se das palavras de Cristo, como Cristo havia lhe dito de antemão: hoje mesmo me negarás 3 vezes. E aí, lá naquela passagem de Lucas que eu estou me referindo, mais especificamente ao capítulo 22, verso 62, a gente lê que, tendo encarado o seu Redentor, Pedro chorou amargamente. Naquele momento, se você está lendo o Evangelho, o que resta, sem saber o final da história, é clamar ao Senhor que, a partir daquele profundo remorso sobre o seu apóstolo, Deus produzisse verdadeiro e transformador arrependimento para a vida no coração daquele apóstolo. Ainda assim, meus irmãos, com vistas a contextualizar ainda mais esse episódio, essa interação que a gente tem aqui em João, deixa eu te dar mais um detalhe, além desse que eu acabei de dar. O que se esperaria de alguém na situação de Pedro? Alguém que estivesse chorando amargamente, com a consciência clara e, certamente, com razão, aflita, sofrendo. Veja, talvez uma forma da gente pensar nisso seria: qual é a forma que nós reagimos já no passado, ou que reagiríamos se estivéssemos pisado feio na bola com alguém, soubéssemos disso. Normalmente a nossa tendência é tentar evitar aquela pessoa até que a gente reúna as forças necessárias para se desculpar e tentar, ou ter algum meio de remediar a situação que causamos. Mas aí é interessante que o que está acontecendo com Pedro é exatamente o oposto disso. A gente descobre no Evangelho de João, mais especificamente no capítulo anterior ao nosso, no capítulo 20, que João, ao invés de estar evitando Jesus, quando ele ouve que Jesus ressuscitou, ele corre para o templo. Ele corre muito rápido, com vistas a encontrar a Jesus. Logo em seguida, aqui no começo do capítulo 21, você vai ler que Pedro, ele vê Cristo, ele avista, opa, é Cristo.
lá do barco quando ele está pescando, e ele corre para ver Jesus, ele está ansioso para ver Jesus. Veja, se o comportamento esperado de alguém que teria vacilado de tal maneira como Pedro fez, seria o de evitar a presença daquela pessoa, independentemente da cultura, esse é o nosso instinto quando pisamos na bola, o que será que explica essa ansiedade santa de Pedro de se encontrar com Jesus? Ele estava triste, ele estava envergonhado, lágrimas desciam dos seus olhos. Ele estava carregando consigo a amargura da culpa. Eu creio que isso é parte do que Lucas quer dizer quando diz que ele chorou amargamente. Tem que ter acontecido alguma coisa que explique essa reação tão inesperada de Pedro. E o que será que foi? Eu acredito que a provável resposta para essa questão a gente encontra no Evangelho de Marcos. É interessante que Deus ele nos deu. Não um, não dois, não três, mas 4 evangelhos para que a gente pudesse ter uma figura completa do nosso Redentor. Lá em Marcos 16, a gente vê um anjo do Senhor aparecendo a Maria Madalena e outras mulheres, e veja o que o anjo diz no versículo 7. Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, mulheres, dizei aos seus discípulos e a Pedro que Jesus vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Veja que interessante, Pedro provavelmente imaginava que Jesus talvez nem o considerasse mais seu discípulo ou seu amigo, depois do que ele havia feito. Mas quando o anjo menciona ele especificamente pelo seu nome, isso certamente trouxe esperança de que Jesus seria misericordioso com ele. O que explica a repentina mudança de comportamento e de atitude de Pedro e a sua ansiedade por encontrar o seu misericordioso mestre. E de fato, a passagem que a gente tem diante de nós confirma exatamente isso a respeito do nosso Senhor. Irmãos, eu queria que vocês anotassem essa lição. E toda essa informação contextual não apenas nos situa onde nós estamos, mas também nos ensina tanto. Veja, os inimigos das vossas almas, tanto o teu coração enganoso, quanto o acusador Satanás, quanto o mundo ao teu redor, muitas vezes irão atacar os vossos corações depois que vocês cometerem algum pecado. Não vá mais para a igreja, você é um hipócrita, veja o que você fez. Não adianta orar mais. Vocês serão tentados a se convencer de que toda a esperança está perdida. Talvez vão haver momentos na vida de vocês em que vocês vão passar por isso, sequer se já não passaram ou estão passando. Talvez exista um momento em que a queda vai ser tão grande que toda e qualquer esperança de uma vida cristã alegre e útil no reino de Deus agora é impossível diante do vacilo que vocês venham a ter cometido, do pecado perpetrado. No entanto, meus irmãos, o caminho cristão é o caminho do arrependimento e o caminho da restauração. E é exatamente isso que a gente vê nessa passagem de hoje. Se a gente pudesse resumir a lição dessa passagem em uma frase, seria essa. Cristo restaura pecadores arrependidos e os capacita a servi-lo novamente. Cristo restaura pecadores arrependidos e os capacita a servi-lo novamente. E como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai ver essa interação de uma maneira muito simples. A gente vai ver as perguntas de Jesus, as respostas de Pedro e a restauração que Jesus efetuou. Em primeiro lugar, as perguntas de Jesus a Pedro. Logo de cara, a gente confirma que existe uma necessidade de restauração aqui. Observe que Jesus, ele se dirige a Pedro em todas as perguntas da seguinte forma: Simão, filho de João. Simão era o nome de Pedro antes dele se tornar discípulo de Jesus Cristo. E Jesus, em nenhum dos evangelhos, em nenhuma outra situação, o chamava de Simão novamente, sempre se referindo a ele como Pedro, desde que o próprio Senhor havia mudado o seu nome. Por isso, ao chamá-lo de Simão, percebemos que Jesus estava indicando que havia algo fora dos eixos. Veja, e como é apropriada essa condenação velada, digamos assim. Pedro, ele havia se comportado exatamente como alguém que não conhecia a Jesus, como alguém que não pertencia ao Senhor. E Simão era exatamente o seu nome antes de ele conhecer a Jesus, antes de ele pertencer a Jesus. Portanto, meus irmãos, veja que interessante, ao se dirigir a ele como Simão, Jesus indica a todos os presentes que o relacionamento entre eles estava abalado. Eu sei que eu fiz algo errado,
quando Ana me chama de Silas e não de amor. Todos nós temos algo assim. Talvez tenha uma forma carinhosa que aqueles nossos entes queridos nos chamam, quando eles nos chamam pelo nome, muitas vezes pelo sobrenome, aí que a situação está feia. E é mais ou menos isso que eu acredito que está acontecendo aqui no nosso Simão, filho de João. E aí, veja, em primeiro lugar, um apontamento. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos agora às perguntas em si. Todas as 3 perguntas são praticamente idênticas. Há apenas uma pequena diferença na primeira pergunta, porque naquela primeira pergunta, Cristo repreende a Pedro de uma maneira discreta, graciosa, mas ainda assim bastante firme. Observe como Jesus, na primeira pergunta, desafia Pedro ao comparar o amor dele, ao amor que ele sentia por Jesus, com o amor que os outros discípulos sentiam por Jesus. Simão, você me ama mais do que estes outros aqui que nos ouvem me amam? Perceba o caráter educativo e provocativo da pergunta de Jesus. Afinal de contas, o próprio Pedro havia feito essa comparação no passado. Tanto Mateus quanto Marcos registram isso. Mateus 26, 33 e Marcos 14, 29. Pedro diz assim: mesmo que todos estes discípulos te afastem de ti e te abandonem, eu jamais me afastarei. Então Jesus Cristo está dando uma lição de humildade ao seu servo. E a gente é lembrado que, assim como a sabedoria bíblica nos ensina que o orgulho precede a ruína ou a queda, a humildade abre as portas para a efetiva restauração. Outra coisa que se destaca aqui nessas perguntas é que todas se concentram no amor. Jesus poderia ter questionado qualquer outra coisa que ele quisesse. O quanto você sabe a meu respeito? Qual é a sua teologia disso ou daquilo? Quais são os mandamentos? Quais são as administrações do Pacto da Graça? Jesus poderia ter feito qualquer pergunta, mas ele pergunta simplesmente, mas profundamente: tu me amas? E é nesse ponto que é apropriado apontar para um detalhe dessa interação, um detalhe de interpretação nessa interação aqui. Muitas pessoas vão atribuir grande significado às diferentes palavras gregas utilizadas nesse texto para amor. As 2 palavras são agapao e phileo, isso é o amor. Ágape, que alguns falam, e o amor philos, que alguns falam. Alguns dizem que primeiro o amor ágape transmite uma ideia de um amor divino, um amor mais forte, enquanto o outro é um amor mais fraquinho, mais humano. Talvez haja sentido nisso, e de fato há, se você for simplesmente olhar o significado das palavras num dicionário. Mas a gente sempre precisa, para entender o significado de uma palavra, observar o contexto no qual ela é usada. Quando eu digo que eu estou morrendo de fome, é preciso contexto para entender o que eu estou querendo dizer. Então, veja, a mim parece claro que João usou essas 2 palavras aqui nesse texto, tu me amas, ou agapau, ou phileu, independente da palavra que ele usou, ele está usando essas palavras como sinônimos. O que são sinônimos? São palavras que significam a mesma coisa. E ele está variando apenas para evitar repetir as palavras, e até como um recurso literário, porque até os verbos apacentar e pastorear são palavras diferentes, até os verbos ovelhas ou cordeiros são palavras diferentes, mas ele está usando essas palavras para se referir tanto à atividade de cuidar e ao povo que receberia esse cuidado. Então, é quase que um recurso literário que ele usa para escrever. Veja, isso não se limita a João 21. Ao longo de todo o Evangelho, a gente vê como João vai usar essas 2 palavras para o verbo amar. Por exemplo, em João 3,35, você vai ler que o Pai, Deus o Pai, ama o Filho, Deus o Filho, Jesus Cristo. E lá naquela passagem ele usa o verbo agapau, do amor ágape. Enquanto em João 5,20 ele vai falar que o Pai ama o Filho de novo, mas agora usando o outro verbo. E o que é que isso mostra para a gente? Se ele usa os 2 verbos para se referir ao amor que Deus o Pai tem pelo Deus o Filho, fica claro que ele usa esses 2 verbos de maneira a significar a mesma coisa. Senão, a gente teria que dizer que em João 3, Deus estava amando o Filho com muito amor, e em João 5, com um pouco menos de amor, o que a gente sabe que não é verdade. Além disso, a gente tem ainda mais uma demonstração aqui no nosso próprio contexto da nossa passagem, no verso 17, a gente percebe que a razão pela qual Pedro ficou triste é porque o Senhor perguntou pela 3ª vez: tu me amas? O que demonstra que o próprio Pedro entendeu aquelas palavras, ainda que tenham sido usadas verbos diferentes, por exemplo, na interação, ele entendeu essas palavras como significando a mesma coisa.
Ora, se fossem tipos de amor diferentes, poderiam ser algo como: você me ama ou você gosta de mim? A gente sabe que é uma pergunta completamente diferente. Alguém olhar para você e dizer: você gosta de mim? Ou você me ama? É muito diferente. Então não seria uma terceira pergunta, seria uma pergunta diferente. Então estou dizendo isso só porque muita gente faz como se isso fosse de fato o ponto do texto. Mas veja, meus irmãos, o texto nos diz que Pedro se entristeceu porque Jesus o perguntou pela terceira vez. Fica claro, então, que Jesus fez a mesma pergunta todas as vezes. Logo, ainda que tenham palavras diferentes aqui sido usadas, elas significam as mesmas coisas. Tendo estabelecido esse ponto, então, vamos seguir em frente. Aqui, meus irmãos, como eu disse, meus irmãos, o relacionamento deles estava fraturado, a sua comunhão estava comprometida, e essa é a razão pela qual Jesus começa, inclusive, a perguntar essa questão: tu me amas? Com isso, o que é que a gente vê aqui? Que o amor, de fato, é aquilo que está na raiz de todo e qualquer relacionamento significativo. O amor é, de fato, o único alicerce sobre o qual qualquer relacionamento que se preze pode ser construído. E Jesus Cristo ele já havia revelado aos seus apóstolos que ele não os queria apenas como servos, mas como amigos. João 15:15. Eu não os chamo mais de servos, mas os chamo de amigos. Então veja que interessante, meus irmãos, a gente confessa que Jesus ele é a sabedoria de Deus, ele é a própria beleza do conhecimento de Deus, vivendo de maneira prática, por tudo o que ele faz, cada palavra que ele usa, cada comportamento que ele adota, tem um propósito específico e sábio. Jesus tinha objetivos específicos, por exemplo, quando ele começou essa interação com Pedro, comparando o amor de Pedro com o amor dos outros discípulos. Como vimos, ele procurou destruir aquela postura orgulhosa de Pedro, a fim de salvá-lo de si mesmo. E ao examinar as respostas que Pedro vai dar às perguntas de Cristo, a gente pode perceber com mais clareza qual era o propósito de Jesus ao abordar e ao questionar o seu servo da maneira como ele fez. Vamos ver as respostas de Pedro aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção no que é que as perguntas de Cristo produziram no coração do seu servo. Veja o que é que Pedro fala aqui. No versículos 15 e 16, ele responde assim: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Veja, Pedro recebeu de fato aquela lição de humildade que Cristo deu para ele. Em sua resposta, agora o foco não é mais ele, mas em Jesus. Pedro não mais se gaba de si mesmo, o foco saiu dele. Ele recorre, portanto, ao conhecimento que Jesus tem do seu próprio coração. Depois de ser questionado pela terceira vez se ele amava Jesus, a gente acabou de ver que ele ficou muito triste, muito provavelmente também por perceber o que é que estava acontecendo. De repente tudo parece fazer sentido agora. Por que ele está me chamando de Simão? Talvez ele pensou da primeira vez. Mas agora tudo parece fazer sentido. Veja, 3 vezes ele negou. Quantas vezes Jesus perguntou? 3 vezes Jesus perguntou. Certamente isso ainda estava afligindo a consciência do servo. Jesus havia avisado. E ainda assim ele caiu. Pedro chega a uma conclusão inevitável. Eu não sou Pedro, a rocha, nas minhas próprias forças. Mas aí está diante de mim aquele que é a minha força. Longe dele, eu sou Simão. E João vem nos preparando para que, por meio da nossa leitura do Evangelho como um todo, a gente pudesse talvez enxergar isso aqui. Interessante, certas coisas de fato elas vão nos escapar se a gente não tiver detalhes. A palavra de Deus é muito clara, muito, mas detalhes às vezes podem nos escapar. De que maneira João nos preparou, como leitores do seu Evangelho, para chegarmos a essa conclusão de que o que Jesus estava fazendo aqui era exatamente pegando ele de onde ele estava e trazendo ele para a restauração. Em João capítulo 21, versículo 9, logo antes dessa interação aqui, no versículo 9 desse capítulo, João descreve a cena desse encontro e dessa interação entre Pedro e Jesus com as seguintes palavras: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas.
e em cima peixes, e havia também pão. A única vez, além dessa, em que essa palavra, traduzida aqui como brasas, aparece em todo o Novo Testamento grego, é na descrição que o próprio apóstolo João dá a outro cenário. E que cenário seria esse? O cenário em que Pedro se aquecia enquanto ele estava negando a Cristo. João 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro. É a mesma palavra. Estava lá e estava aqui. Por causa do frio. E aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Veja só. João utiliza essa mesma palavra tão rara para descrever dois e apenas dois cenários. O cenário onde Pedro nega a Jesus e agora o cenário entre dessa interação entre eles, onde Jesus irá restaurar a Pedro. Portanto, veja que interessante, esse cenário do encontro de Pedro com Jesus, nessa passagem, funciona como se Cristo tivesse trazido Pedro até o lamaçal onde ele caiu, a fim de lá resgatá-lo e restaurá-lo do seu pecado. De fato, ele é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, meus irmãos. E ele não falha, Note como Pedro está diferente agora. A resposta dele não é mais eu. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Talvez eu pense que amo, mas eu não sei. Mas tu sabes, Deus. Tu sabes o meu coração. Meus irmãos, se a gente testar o nosso próprio coração, se a gente for muito honesto, seria totalmente impossível para a gente olhar nos olhos, principalmente do Cristo ressurreto, depois de termos testemunhado o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Olhar para aquele homem e dizer: olhe para mim, olhe para as minhas motivações, para as minhas palavras, para os meus sacrifícios. Veja, Senhor, veja o quanto que eu te amo. Não, meus irmãos. Aqueles que verdadeiramente amam a Cristo normalmente começam pela sua incapacidade, por entenderem a sua incapacidade natural de fazer isso, de amá-lo, nas suas próprias forças. E Pedro finalmente entendeu isso. Veja, mais uma vez, ele não está apelando para ele mesmo, mas ele está apelando ao conhecimento perfeito e completo do Deus encarnado. E com isso a gente aprende que não há esperança para nenhum daqueles que se gabam, que se gloriam em quaisquer outras coisas, senão no Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, talvez você esteja gabando, ou se gloriando, ou depositando o seu senso de identidade em qualquer outra coisa, talvez numa conta bancária que você tem ou que você gostaria de ter. Talvez num tipo de trabalho que você tem ou gostaria de ter. Talvez num companheiro, num namorado, numa namorada, num filho, numa filha, em qualquer outra coisa, na tua santidade, na tua performance, no fato de que você está na igreja, e numa igreja reformada, do seu serviço na igreja. Talvez você esteja colocando tua esperança nessas coisas que são muitas vezes maravilhosas, mas elas não são Jesus. E nós somos chamados a nos gloriar apenas em Jesus. Ele é o Salvador. E se não fosse por Ele, você ainda estaria condenado. Então eu queria que você ouvisse a voz de Jesus perguntando a você essa noite, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito direta, de uma maneira muito profunda: tu me amas? Tu me amas? Qual a tua resposta? Deixa eu tentar te ajudar a refletir sobre essa pergunta, que sem dúvida é a mais importante de todas. Deixa eu te mostrar pelo menos 3 frutos de um amor genuíno. Veja, um amor genuíno, ele mantém um amado bem em mente. Veja, assim como um jovem apaixonado. Ele muitas vezes tem dificuldade de se concentrar nas suas demais obrigações, um jovem ou uma moça. Um novo pai, quando passa o dia fora de casa, mas está ansioso para encontrar os seus filhos e só fica falando dos filhos. Eu lembro que eu julgava quem fazia isso. Até eu estar do nada na Target conversando com gente que eu nem conheço, falando do meu filho. O quanto você pensa em Cristo. Você nutre pensamentos calorosos sobre o teu Salvador ao longo do dia. O que é que você fala sobre Ele? Meu irmão, minha irmã, será que você abandonou o seu primeiro amor?
O amor genuíno, ele não só produz o fruto de manter o amado em mente, mas ele tem prazer em comungar, em se encontrar, em gastar tempo com o amado. Quando a gente mantém aquela pessoa em mente, nós queremos estar com aquela pessoa. Você ama estar na presença de Cristo? Você ama o culto público do dia do Senhor? Quando Ele prometeu, como a gente ouviu na nossa última pregação, estar conosco de uma maneira única e ainda mais intensa? Por favor, meu irmão, preste atenção à minha pergunta. Eu não estou perguntando se você vai para a igreja, você está aqui. Estou perguntando se você ama estar aqui, se você está animado para estar na presença de Cristo. Se a ideia de desfrutar de uma comunhão doce e espiritual com aquele que entregou a sua própria vida como resgate da tua alma pelos teus pecados, já aquece o teu coração, ou é mais um compromisso na tua agenda? Eu vou, rapaz, que o pastor só prega para a gente uma vez por mês, então pelo menos eu tenho que tentar fazer esse sacrifício para não fazer desfeita. Irmão, o amor genuíno, em terceiro lugar, também produz um desejo sincero de agradar o amado, à custa do próprio conforto e da conveniência. A maneira como o nosso amado nos pediu para agradá-lo é obedecendo aos seus mandamentos. Você ama obedecê-lo. Muitas vezes a gente reclama quando a gente precisa negar os nossos desejos por conveniência e conforto. Muitas vezes a obediência vai exigir isso da gente. Por que a gente espera certas coisas? Ora, eu imagino que a minha esposa não fosse ficar chateada se qualquer outro homem na terra não trouxesse batata frita do Five Guys para ela quando ela tem esse desejo, quando ela está grávida. Mas de mim ela espera isso. Por quê? Porque eu sou o amado da sua alma. O que isso diz no nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus, meus irmãos? O que Jesus deve esperar de nós? O que é demais para Jesus? Eu imagino que a nossa breve reflexão sobre traços do amor genuíno te ajude a entender por que Pedro parou de se gabar e por que Pedro teve agora de apelar ao conhecimento de Cristo. Cristo, por favor, veja a mostardinha, sementezinha de mostarda que tem de amor no meu coração. O senhor pode ver, ainda que esteja tão difícil para mim ver agora depois do que eu fiz. E ao mesmo tempo a gente consegue entender por que o amor de Cristo nunca é questionado nessa passagem. Por quê? Porque ele está indo atrás do pecador que o negou. E não é essa uma figura da gente. Para Pedro, meus irmãos, depois de ver o amor perfeito e incomparável de Cristo, disponível para todos aqueles que creem na cruz do Calvário, veja como é que eu vou questionar esse amor. E Pedro então percebe que Jesus o estava restaurando. Em nosso texto, Jesus, ele está funcionando como um cirurgião, como um doutor da alma. Ele está rasgando o coração de Pedro, como Joel chamou o seu povo a fazê-lo. Ele está rasgando o coração de Pedro com essas perguntas pungentes para que Pedro pudesse ser curado. Não é isso que um cirurgião faz, ele corta para sarar, não para ferir. Assim Pedro, ele não podia mais se gabar de nada em si mesmo, e louvado seja o Senhor, que é tão misericordioso e cujas misericórdias se manifestam precisamente na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Deus Filho, que não apenas restaura pecadores arrependidos, penitentes, mas também os comissiona para um serviço útil no reino de Deus. Ao negar o Senhor, Pedro deixou de ser irrepreensível, ele não poderia mais ser um presbítero, um pastor na igreja. Ele havia se gabado pecaminosamente e humilhado publicamente o Senhor, portanto ele precisava passar por um processo público de restauração. É por isso que nessa interação aqui nós vemos que ela aconteceu diante dos outros discípulos. No versículo 15 a gente lê, quando terminaram, plural, de comer. E não há nenhuma indicação que Jesus tirou Pedro de lado aqui não, veja, ele falou na frente dos outros que ouviram Pedro se gabando. E aqui fica estabelecido um princípio muito claro. Como o pecado de Pedro foi público, o processo de sua restauração também deveria ser público e o foi. E é por isso que é importante a gente entender, e eu queria dizer uma palavra sobre disciplina na igreja, que é muito necessária nos dias de hoje, onde a gente vive período de tamanho individualismo. E o resultado desse individualismo, quando entra na nossa mente, é que se alguém pensar em nos disciplinar, seja por meio de uma exortação, seja por meio de algum passo mais avançado, a gente entende aquilo necessariamente como um ataque à nossa pessoa, como um ataque pessoal, meus irmãos, mas esse certamente não deve ser o caso. A disciplina na igreja é nada mais, nada menos do que uma expressão do governo do próprio Cristo sobre ela,
Perceba que a disciplina não só foi ordenada por Cristo em Mateus 18, mas aplicada por Cristo em João 21. E qual é o propósito da disciplina? Primeiro, a glória de Deus. Segundo, a paz e a pureza da igreja. E em terceiro lugar, a restauração do pecador. É exatamente isso que a gente vê acontecer diante dos nossos olhos nesse texto. Jesus restaura. E através da restauração de Pedro, podemos ver, dentre tantas coisas, o tipo de homem que Deus quer que seja um pastor na sua igreja. Ao restaurá-lo, perceba que Jesus molda o coração de Pedro para adequá-lo ao serviço no reino de Deus. Assim, a transformação em Pedro, ela é paradigmática, ou seja, ela é um exemplo, um paradigma para entendermos o tipo de homem que o Supremo Pastor quer que os seus pastores sejam. Afinal de contas, qual o propósito que Pedro tem ao ser restaurado? Pastoreie o meu povo. E será que isso só traria aplicações concretas para pastores ou até mesmo seminaristas? De maneira nenhuma, meus irmãos. Claro que há aqui uma exortação direta para eles, para mim. Mas todos nós, como ovelhas preciosas do rebanho do bom pastor, ao lermos esses versículos, devemos ser encorajados pelo cuidado que Cristo tem com o seu povo. E no caso do nosso texto, ele demonstra o cuidado que ele tem pela tua alma, ao demonstrar que o seu desejo é que homens humildes e que amem verdadeiramente o Senhor sejam aqueles que serão pastores e presbíteros na sua igreja. Há muitas implicações aqui para muitos que não são oficiais na Igreja de Cristo. Muitos, eu queria notar apenas 3 aqui. Em primeiro lugar, essa que a gente já estava desenvolvendo, ao instituir esse tipo de homem como líder na igreja, Cristo está mostrando que ele ama o seu povo. Você não precisa de uma babá, você não precisa de um coach, você precisa de alguém que ame verdadeiramente ao Senhor Jesus, para que ele possa falar com a voz do Supremo Pastor. Veja, João capítulo 10, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Segundo lugar, meus irmãos, isso te ensina qual deve ser a tua principal oração por aqueles que são teus líderes espirituais. E eu me pergunto com que frequência vocês oram pela instrumentalidade dos médicos que cuidam dos corpos de vocês. Veja, se alguém aqui precisar de uma cirurgia de emergência, a primeira coisa que nós vamos fazer é dizer, a gente precisa orar, meus irmãos. Meus irmãos, quanto é que a gente ora quando a gente vem para esse lugar para receber uma cirurgia no nosso coração, pela pregação da palavra? Não é verdade, meus irmãos? Vamos orar, meus irmãos, pelos nossos médicos espirituais também. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa interação entre Jesus e Pedro te ensina que o amor verdadeiro por Cristo é o combustível, o único combustível para toda e qualquer vocação ou chamado que Deus tenha para a tua vida. Isso é, se você quiser trazer glória para Deus por meio desse chamado, seja ele qual for. Lembre-se do princípio de Efésios 6:7, nós devemos exercer as nossas vocações, sejam elas no lar, sejam elas no mercado de trabalho, sejam elas na igreja, como para o Senhor e não para os homens, e muito menos para nós mesmos. Aí está o segredo, para a gente parar de murmurar, para a gente parar de nutrir amargura e descontentamento sobre as nossas vidas. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Mas a gente nunca vai se deleitar no Senhor se o nosso propósito não for glorificar a Ele. E a gente nunca vai se deleitar no Senhor, se glorificar o Senhor, se a gente não amá-lo verdadeiramente. Então eu queria que os irmãos ouvissem a voz do vosso Salvador agora, inquirindo a tua alma de uma maneira muito simples, direta, mas fundamental. Tu me amas. Tu me amas. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de responder essa pergunta agora, após essa exposição. E se essa dificuldade for por ser alguém que tem lutado contra o pecado, muitas vezes experimentaram derrotas, ser alguém que de fato já levou tombos grandes na tua caminhada com o Senhor, ser alguém que de fato caminha com alguma culpa de uma decisão que talvez você tivesse tomado diferente há anos atrás e que ainda te atormenta. E se isso te fez, meu irmão e minha irmã, assim como Pedro, a desconfiar das tuas próprias forças, deixa eu te dar um encorajamento agora. Você está com a postura correta e apropriada para ser abençoado por Deus. É preciso que a gente chore pelo nosso pecado. É preciso que sejamos quebrados pela nossa incapacidade de seguir fielmente alguém que tanto nos amou e nos amou até mesmo até aquela cruz maldita.
E é quando a gente está ali, consciente da nossa fraqueza, que o poder de Deus será aperfeiçoado em você. Não quando a gente está, olhe para mim. Não é ali. Às vezes o pessoal pergunta, pastor, e aí, como é que seria se a gente fosse ser perseguido como os cristãos na Nigéria? Será que a gente ia, será que o que o senhor acha? O senhor ia ficar de pé ou ia negar? Meu irmão, eu não sei, meu irmão. Eu não sei. Eu sei que Ele pode me sustentar. E eu acho que esse é o lugar que a gente precisa estar, meus irmãos. É quando a gente está ali, consciente da nossa fraqueza, que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Você já parou para notar que é exatamente naquelas áreas que você é mais forte, que você é mais tentado a pecar também? Se você é inteligente, você costuma ser arrogante naquelas áreas. Se você tem um dom para fazer isso, você costuma ser impaciente com quem não tem. E quer que seja. Se você é bom com negócio, você pode ser tentado a ser ganancioso. E vice. Tantas coisas. Tantas coisas. Naquelas áreas em que a gente normalmente é mais forte, é naquelas áreas que a gente tem que vigiar. Porque é naquelas áreas em que a gente vai costumar a se confiar em nós mesmos. A confiar em nós mesmos. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa onde, meus irmãos? Na fraqueza, não é? É quando a gente está no lugar de Pedro ali, que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Só a palavra de Deus nos dá a verdade, mas a revelação geral tem algumas lições para nos dar quando a gente usa a sabedoria da palavra junto. Veja que interessante, né? Assim como a água, ela corre dos montes em direção aos vales, por isso que os vales muitas vezes são tão frutíferos. A graça divina desce do mais alto céu para restaurar aquele pecador que está verdadeiramente contrito, verdadeiramente rebaixado para seu próprio ego, nos vales da vida, podemos dizer. E é de lá de cima do alto que a graça vem para o vale, capacitando a frutificar e a servir novamente no reino. E essa é a minha oração, que o Senhor nos abençoe a todos com a sua graça restauradora e capacitadora. Amém? Amém. Vamos orar? Triuno Deus, nosso grande pastor, tu nos fizeste a mesma pergunta que fizeste a Pedro hoje. Tu me amas. Agora que ouvimos a tua voz, ajuda-nos, Deus, a responder não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Que a nossa fé se manifeste em atos de amor prático, que o Senhor nos dê a coragem e a humildade para seguirmos o teu chamado em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossa comunidade e a testemunharmos da tua glória revelada em Cristo por onde quer que passarmos. Faze-nos servos fiéis do teu amor restaurador. E é no teu nome que nós oramos. Amém.